A reportagem de hoje não é no veículo oficial de Fórmula 1, é no carrinho de kart. Menos adrenalina, menor velocidade, porém, o esporte é parecido. Mas a história que eu quero contar para você é a história da Fórmula 1. E já que estamos falando em era de filme da Fórmula 1, você conhece a história desse esporte? Vem comigo, nessa reportagem eu te apresento como teve início esse esporte que é tão famoso no nosso país e mundialmente. Tá ouvindo essa música? Ela te remete a lembranças, né? Ayrton Senna, o grande mestre, o grande ídolo da Fórmula 1. Vamos falar sobre ele também. Vem comigo. Oficialmente, a Fórmula 1 foi criada em 1950 pela Federação Internacional de Automobilismo, FIA. No entanto, a história da categoria remonta ao final do século XIX, quando as primeiras corridas de carro foram disputadas na Europa. Como na época não existiam circuitos, as corridas aconteciam em estradas. Alguns historiadores apontam que uma corrida entre Paris e Bordeaux, na França, em 1895, tenha sido o marco inicial da Fórmula 1. Essa corrida durou 48 horas e teve um percurso de 1.200 quilômetros. Depois da Segunda Guerra Mundial, a FIA decidiu elaborar um campeonato, reunindo as principais grandes prêmios da Europa e deu a ele o nome de Fórmula 1. A nova competição reuniria as maiores fabricantes de carros do continente, como Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e Mercedes. A década de 1980 é a de maior sucesso no Brasil na Fórmula 1, com 5 títulos: 1981, 1983 e 1987, com Nelson Piquet, e 1988 e 1990 com Ayrton Senna. Piquet ganhou seus 2 primeiros títulos pela Brabham e o último pela Williams. Seus principais rivais eram Keke Rosberg, Carlos Reutemann, Alan Jones, René Arnoux, Alain Prost e Nigel Mansell, além de Senna. Os maiores campeões da década foram Nelson Piquet e o francês Alain Prost, que também conquistou 3 mundiais, 1985, 86 e 89. Piquet era um forte adversário de Prost, mas o principal rival do francês foi outro brasileiro, Ayrton Senna. A rivalidade entre Senna e Prost é considerada a maior da história Fórmula 1. Senna chegou à McLaren em 1988 para ser companheiro de Prost, que já era bicampeão de Fórmula 1. O ídolo brasileiro havia se destacado em equipes menores e viu na McLaren a grande chance de vencer Prost. Nos 2 anos em que ambos pilotaram por ela, cada um venceu uma vez, Senna em 1988 e Prost em 1989. Em 1990, o piloto francês foi para a Ferrari e não conseguiu rivalizar com Senna, que venceu o campeonato. E sobre a história de Ayrton Senna, poderíamos ficar horas falando. Ele é o ídolo da Fórmula 1 brasileira até hoje. Impossível falar da Fórmula 1 sem falar de Ayrton Senna. E a história dele? Essa eu vou lhe contar em uma outra reportagem.